Vamos lá? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, de uma das poucas ocasiões que faz sentido você fazer o financiamento imobiliário aqui no Brasil. Sim, eu sei que pode parecer contrário ao que a maioria dos educadores financeiros falam por aí. Eu mesmo também já falei que, na grande maioria das vezes, morar de aluguel financeiramente faz mais sentido. E é por isso que eu disse no começo do vídeo que essa pode ser uma das poucas ocasiões que o financiamento imobiliário faz muito sentido aqui no Brasil. Se você já olhou na thumb, você sabe que eu estou falando do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você quer entender o porquê talvez faça sentido para você fazer o financiamento, vem comigo até o final do vídeo. Bora lá! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu te ensino a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considera deixar o like. Bom, vamos começar do começo então. O que é o programa Minha Casa Minha Vida? Resumidamente, é um programa do governo que ajuda as pessoas menos abastadas a terem o seu primeiro imóvel. E logo vocês vão entender o porquê que eu coloquei aspas aí. Esse programa surgiu no segundo mandato do Lula, com o nome Minha Casa Minha Vida. Quando chegou no governo Bolsonaro, mudou para Casa Verde e Amarela. E agora que voltou para o governo Lula, voltou para o nome Minha Casa Minha Vida. Agora, para você poder participar desse programa em 2023, pelo menos até hoje, você precisa ter uma renda familiar bruta de no máximo R$8.000, podendo ultrapassar um pouquinho em algumas pequenas exceções. Mas esse é o motivo de eu ter colocado entre parênteses menos abastadas quando a renda familiar pode alcançar R$8.000 bruto. Porque no caso de você morar sozinho ou em duas pessoas, você já não vai ser considerado menos abastado se você estiver perto aí do teto. Obviamente você não vai ser considerado rico também, mas você não vai estar passando necessidade. Claro que aqui a gente precisa levar o custo de vida de uma cidade para outra, que vai ser muito diferente de, por exemplo, uma capital para uma cidade no interior. Mas no interior, como exemplo, você consegue facilmente viver com uma renda aí de R$3.000 a R$4.000. Novamente, você não vai ser rico, mas você não vai passar necessidade. Um detalhe importante é que esse programa só vale para a aquisição do seu primeiro imóvel. Você pode posteriormente fazer outros financiamentos, mas para participar desse programa ele precisa ser o seu primeiro imóvel. Agora, por que esse programa pode ser mais vantajoso do que morar de aluguel? Quando nós vamos financiar o imóvel, nós temos dois principais problemas. O primeiro deles sendo a entrada, que muitas pessoas não têm o valor acumulado necessário ou preferem deixar esse valor investido por causa da sua rentabilidade. E o segundo são as taxas de juros extremamente altas que a gente tem aqui no Brasil. Elas podem parecer baixas quando comparada com outros produtos como empréstimos, financiamento de automóveis, consórcios, consignados e até mesmo cartão de crédito. Porém, se a gente olhar para os países desenvolvidos, a taxa de financiamento é muito menor, podendo chegar a 2 a 3 vezes menor do que é praticado aqui no Brasil. Lembrando que hoje nós estamos com uma taxa Selic de 13,75 e as taxas de financiamento ficam variando aí entre 12 a 10% na sua grande maioria. Só para você ter uma ideia, 1% que mude na sua taxa do financiamento pode impactar aí em R$200 na sua parcela mensal. E eu não estou falando de financiamentos de valores muito altos, coisa de 200, 300 mil já teria esse impacto. E o bom do programa é que ele já entra batendo logo de cara nesses dois problemas. Claro que isso vai variar de caso a caso, mas o governo pode subsidiar até R$47.500, quase R$50.000 da redução do preço do imóvel para você. Sem contar que as taxas de juros praticadas pelo programa podem chegar até 3 vezes menor do que é praticado nos financiamentos tradicionais. Então, no cenário tradicional, onde você consegue encontrar taxas de 10 a 12%, no programa você encontra taxas começando em 4,25% ao ano. Ou seja, aqui no Brasil, se você realmente for de uma família menos abastada, você consegue financiar com taxas de países desenvolvidos. Mas como eu disse, esse programa não é para todos, é para famílias com renda familiar total abaixo de R$8.000. E aqui o governo utiliza de 3 critérios principais para ver o seu caso em específico. Eles vão olhar a sua cidade, a sua renda e se você possui dependentes. O subsídio pode variar de cidade para cidade. Isso porque o custo de um imóvel
imóvel em cada cidade pode variar muito. Um pequeno apartamento em São Paulo vai ter um preço totalmente diferente do que um pequeno apartamento no interior. Com relação à renda, quanto menos você tem, menor vai ser a taxa cobrada do seu financiamento. E isso faz sentido. Porém, eu particularmente gostaria que fosse muito mais baixa para todo mundo. E claro, ainda mais baixo para quem tem menos. Assim, todo mundo conseguiria ter seu imóvel muito mais facilmente. Para ser mais específico, existem 5 faixas de renda, da quais vai determinar a sua taxa de juros. Eu vou ler aqui porque fica um pouquinho mais fácil. A primeira faixa é para renda familiar de até R$ 2.400. Aqui você consegue taxas desde 4,25 até 4,75. A segunda faixa vai de R$ 2.400 até R$ 3.000. E aqui você consegue taxas de 4,75 até 5,25. A terceira vai de 3.000 a 3.700, com taxas de 5,5 até 6%. A quarta sendo de 3.700 até 4.400, com taxas de 6,5 até 7%. E na última faixa vai de 4.400 até R$ 8.000. E as taxas praticadas são de 7,16 até 7,66. Novamente, comparando com os financiamentos tradicionais, em que as taxas praticadas no melhor cenário vai ser uns 9,5%, já é uma baita economia que você consegue fazer. Porém, aqui a gente precisa lembrar que essas são as taxas nominais de juros, não as taxas totais de juros que vão ser cobradas de você. Fazendo uma simulação no site da Caixa, por exemplo, você precisa olhar para os juros efetivos, não os juros nominais. Quanto mais alto for os juros nominais, maior vai ser a diferença entre os juros efetivos, tem um spread um pouquinho maior. No caso do programa, como os juros são bem menores, a diferença vai ser pouca coisa. E o terceiro fator a ser levado em conta em referente ao subsídio é a questão dos dependentes. Aqui eles falam, abre aspas, se você tiver dependentes que não possuem renda própria, como cônjuges, filhos e enteados até 21 anos, filhos ou enteados com até 24 anos que estiverem fazendo curso superior, filhos ou enteados de qualquer idade com algum tipo de deficiência, pais, avós ou bisavós sem renda própria, sua ajuda será maior. Resumidamente, se tem alguém que depende de você e não tem renda, seu subsídio vai ser maior. Outro ponto importante é referente ao prazo. Aqui o financiamento pode ser feito em até 420 meses, que seria 35 anos. Ou seja, você consegue deixar as parcelas o menor possível, esticando elas para que elas caibam no seu bolso e até sejam menor do que o seu aluguel. O que me traz ao ponto principal do vídeo. Se você consegue fazer um financiamento em que a parcela dele vai ser menor do que você pagaria para morar de aluguel, faz total sentido você fazer esse financiamento. E aqui eu tenho certeza que já vai ter alguém com a mão coçando para digitar aí nos comentários e é o referente ao valor da entrada do imóvel. Aqui a gente tem que lembrar que o governo pode te dar um subsídio de até R$ 47.500. E claro, vai depender de caso para caso, mas talvez esse subsídio seja uma diferença suficiente para que você utilize sim da entrada ao invés de deixar o seu dinheiro investido. Pois mesmo que você deixasse esse dinheiro investido, o tempo que você demoraria para conseguir esse valor do subsídio seria muito maior do que você simplesmente fazer o financiamento. Mas eu gosto de ressaltar aqui que isso vai variar de caso para caso. Não tem como eu falar que vai funcionar para todo mundo ou que não vai funcionar para todo mundo. Eu particularmente acho que só vale a pena esse financiamento se você conseguir ficar nas faixas inferiores da taxa de juros. Senão eu já acho que os juros são muito altos. Continuando, pois ainda tem 4 pontos para cobrir aqui. Referente aos imóveis, não é qualquer imóvel que você vai poder entrar para tentar comprar. Se você chegar tentando comprar um imóvel de R$500 mil, você não vai ser aceito no programa. Aqui eles estabelecem um teto de R$264 mil para o imóvel. Outro ponto que é muito importante ser mencionado é que você pode utilizar sim do seu FGTS para dar a entrada no imóvel. E eu fortemente recomendo que você utilize o FGTS para a entrada do imóvel caso você vá fazer um financiamento, porque o rendimento do FGTS é ridículo. Porém, existe sim uma regra aqui para você conseguir fazer a utilização do FGTS. Você precisa ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Aqui também é bom falar que você pode fazer o financiamento por qualquer banco que seja credenciado pelo programa, mas a grande maioria das pessoas tende a fazer diretamente pela Caixa, porque toda a papelada vai ser analisada por eles, então acaba sendo mais prático, sem contar que você consegue ter uma redução de encargos. E por último, e muito importante de ser dito aqui, é que é possível sim de você amortizar as parcelas. A única regra muda se você for utilizar seu FGTS, que tem algumas regrinhas que precisa ser seguida. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Com essas taxas e subsídio, você acha que vale a pena financiar ou prefere ficar no aluguel? Se você ficou até aqui, eu agradeço o seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando o seu like e comentando aqui embaixo, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.